Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar seguimento ao nosso curso de Física do ensino médio, hoje tratando sobre impulso de uma força, mas isso a gente vai ver em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar seguimento ao nosso curso de Física do ensino médio. Estamos no módulo 12, Impulso e Quantidade de Movimento, hoje na aula número 1, Impulso de uma Força. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like. Lembro que a inscrição é gratuita e que isso ajuda demais no crescimento desse projeto educacional. Tá bom? Então vamos começar. Então, dando início a esse novo módulo, o módulo 12, que trata sobre impulso e quantidade de movimento, hoje na aula número 1, vamos ver a definição e algumas aplicações do impulso de uma força. Tá? Então vamos lá. Considerando que uma força atua num corpo durante um certo intervalo de tempo, será que o produto da força pelo intervalo de tempo tem em física tanta importância quanto o produto da força pelo deslocamento? Será que esse produto também está relacionado a algum princípio de conservação? Então, essas questões a gente vai responder em seguida. Para ambas as questões, a resposta é positiva. Né? Perfeito. Ou seja, é importante sim, né, que esse produto da força pelo intervalo de tempo, ela é muito importante em física, tá? Como também, né, o relacionamento dela, né, com relação a esse princípio da conservação de energia. Então vamos lá, vamos seguir em frente. O produto da força pelo intervalo de tempo constitui o impulso da força. Então, o impulso da força é o produto, tá, da força pelo intervalo de tempo. E isso aí, como está dito aqui, é de fundamental importância nos fenômenos físicos. O impulso da força, produto da força pelo intervalo de tempo. Essa grandeza está associada, como veremos, ao princípio da conservação da quantidade de movimento. Impulso relacionado ao princípio da conservação da quantidade de movimento. Importante a gente já ir guardando, né, essas correlações. Considere uma força constante F, né, um vetor F, atuando num ponto material durante um intervalo de tempo ΔT, que a gente vai chamar de T2 menos T1. Então, está aqui, né, um ponto material, no instante T1, e essa força, né, que vai ser aplicada nesse ponto material de T1 a T2, por exemplo. Tá? T1, T2, que é o ΔT. O impulso I, que nós chamamos dessa força constante nesse intervalo de tempo, é a grandeza vetorial dada por I, que é igual a F ΔT, o vetor F vezes ΔT. F vetor, impulso vetor. Tá? Então, a força aplicada no ponto material num determinado intervalo de tempo T1, T2, tá? é dada como impulso, no caso aqui representado por I. Sendo uma grandeza vetorial, como já sabemos, o impulso possui intensidade ou módulo, direção e sentido. Intensidade ou módulo. O módulo, né, do impulso é igual ao módulo da força, né, que é aplicada ao ponto material, vezes o ΔT. A direção é a mesma da força, paralela à força. A mesma direção da força, paralela à força. E o sentido mesmo também mesmo da F, pois ΔT é positivo. Então, o sentido do impulso é o mesmo de F. No Sistema Internacional de Unidades, SI, a unidade de intensidade do impulso é Newton segundo, NS. Já que força é dada em newtons, tempo, né, em segundo, no Sistema Internacional. A partir do gráfico da intensidade de força F, atuante em função do tempo,
é possível calcular a intensidade do impulso. Isso a partir do gráfico, né, matematicamente falando. Na figura a seguir, é mostrado o gráfico em questão para uma força F constante. Então, aqui tem um ponto material, força F aplicada nesse ponto material no tempo estabelecido. Então, eu vou ter aqui um impulso, que é igual a F ΔT, na mesma direção e no mesmo sentido, né, da força. Então, força constante, aqui o gráfico é F em função de T, força é constante entre os tempos, né, T1 e T2, por exemplo, eu tenho ΔT. Então, meu impulso aqui é dado graficamente pela área, né, do gráfico F por T. A intensidade do impulso no intervalo de tempo ΔT considerado é numericamente igual à área do retângulo destacado nesse gráfico. Então, a área representa numericamente o valor do impulso, né, dentro do gráfico apresentado. Essa área é dada por A igual a F, que já sabemos que a área do retângulo é o base vezes altura, né, o produto dos seus lados. Então, quem aqui é a base aqui é o ΔT, vezes, no caso, a altura, que é F. F ΔT. Então, sabemos que F ΔT é igual a I. A área é igual ao impulso numericamente. Ok? Se a força F tem a direção constante e se sua intensidade varia em função do tempo, de acordo com o gráfico da figura a seguir, para a determinação do impulso, devemos recorrer necessariamente ao cálculo de áreas. Então, está aqui, né? Situação A e situação B. Então, na situação A, a gente vê no gráfico F em função de T, né, que à medida que o tempo passa, a força está variando, não é constante. Então, para a gente achar o valor desse impulso, a gente pode achar essa N áreas, né, daqui e fazer o somatório delas para encontrar, conforme B, o impulso, que é igual à área total, né, dessa figura. Tá? Então, o impulso, o módulo do impulso numericamente é igual a essa área. A área A1 destacada representa numericamente a intensidade do impulso num curto intervalo de tempo. Tá? A soma de áreas como a anterior, considerando intervalos de tempo ΔT extremamente pequenos, ΔT tendendo a zero, é a área total A, delimitada pela curva da função e pelo eixo dos tempos, que numericamente é a intensidade do impulso da força no intervalo de tempo T1 a T2. Ok? Exercício número 1. Ao dar o saque viagem ao fundo do mar num jogo de vôlei, um jogador aplica uma força de intensidade 6 vezes 10 ao quadrado newtons sobre a bola, durante um intervalo de tempo de 1,5 vezes 10 a menos 1 segundo. Calcule a intensidade do impulso da força aplicada pelo jogador. A solução é direta, né? A impulso é força vezes ΔT, como que é o módulo, a intensidade. I é igual, qual é o módulo de F? 6 vezes 10 ao quadrado, aqui, que multiplica o ΔT, que é 1,5 vezes 10 a menos 1 segundo. Observar que não precisa alterar nada, que já que estão em unidades próprias do sistema internacional, do sistema SI. Então, 1,5 vezes 10 a menos 1 está aqui. Então, o impulso é esse produto. Né? Fazendo o produto, 6 vezes 1,5, tá? E vezes 10 ao quadrado, 10 é menos 1. Então, repete a base, soma os expoentes. 2 menos 1 dá 1, 10. Então, 6 vezes 10, 6 vezes 1,5 vezes 10, que você vai encontrar 90 nanosegundos. Exercício número 2. Uma partícula se movimenta sob a ação de uma força de direção constante e cuja intensidade varia com o tempo de acordo com o gráfico. Tá? Então, vejamos. IF ΔT, I é igual a 6 vezes 10 ao quadrado, que multiplica 1,5 vezes 10 a menos 1. Não, isso aqui, na verdade, estamos ainda tratando ali
Estamos tratando ali com relação ao exercício número 1. Então, uma pequena falha, né, nos desculpe. Na verdade, o gráfico é esse aqui, ó, tá? A força ela se mantém constante de 0 a 2 segundos no valor de 12 newtons. E a partir do instante de tempo, 2 segundos até 6 segundos, ela vai de 12 newtons até chegar aqui ao valor 0 newton, tá? Então, como a gente viu, a intensidade do impulso também pode ser dada pela área do gráfico apresentado, tá? Aqui a gente poderia dividir essa área em duas etapas, né? Podia fazer aqui de 0 a 2 segundos um retângulo e de 2 a 6 segundos um triângulo, tá? Mas vamos lá. Letra A. Determine o módulo do impulso da força no intervalo de tempo de 0 a 6 segundos, tá? Que é o que eu acabei de dizer. Letra B. A intensidade da força constante que produz o mesmo impulso que a força dada no intervalo de tempo de 0 a 6 segundos. Então, o segundo momento é como se a força fosse constante. Então, vejamos. Letra A. O módulo do impulso da força no intervalo de tempo de 0 a 6 segundos corresponde numericamente à sua área, no caso, vou chamar de A, da figura, a área do trapézio, tá? A gente vai fazer direto aqui pelo trapézio. Então, aqui é a área me dá o impulso dessa figura de 0 a 6 segundos. Então, a área do trapézio é a base maior, no caso aqui a base maior 6, mais a base menor, que é 12, né? Que é a altura, né? Do 12.012, dividido por 2, 6 mais, desculpa, base maior mais base maior mais a base menor, que está aqui, ó, que corresponde a 2, né? Esse comprimento aqui, ó, 2, vezes H, que é a altura, que é 12, né? Eu confundi aqui mais uma vez. Então, 6, base menor, mais base maior, que é 2, ó, abaixando aqui essa parte constante, 2, vezes H, né? A área do trapézio, que é 12, dividido por 2, está aqui. 6 mais 2 dividido por 2 vezes 12. Então, 6 mais 2, 8, por 2 dá 4, vezes 12, né? 4 vezes 2, 8, 4 vezes 4, 48. Então, para o item A, o impulso é 48 newtons segundos. Letra B. A força constante que produz o mesmo impulso que uma força variável no mesmo intervalo de tempo é chamada força média, né? Produzindo o mesmo impulso. Então, vamos lá. Impulso, módulo do impulso é igual a força vezes ΔT. Ele quer, né, o módulo da força, considerando que o impulso é o mesmo do item A, que é 48 newtons segundos. E o tempo de 6 segundos. Então, 48 igual a F vezes 60. Então, F vai ser 48, passo 6, dividindo. 48 dividido por 6, minha força vai ser uma força constante de 8 newtons. Eu aplicando uma força constante de 8 newtons, eu vou obter o mesmo, dentro de 6 segundos, eu vou obter o mesmo valor de impulso encontrado no item A, que foi de 48 newtons segundos. Ok? Exercício número 3. Uma força age sobre um corpo durante 2 segundos na direção vertical, orientada de baixo para cima com intensidade de 20 newtons. Dê as características, direção, sentido e intensidade do impulso dessa força. Vamos lá. Dados, né, do problema. ΔT, 2 segundos, força 20 newtons e temos que impulso é força vezes ΔT. Um esboço possível aqui para essa questão é um corpo que está recebendo uma força de baixo para cima, o módulo F, tá? Eu estou designando a orientação positiva para cima, né? Como é no sentido vertical, só estou indicando aqui o eixo Y, tá bom? Então vamos lá. A intensidade de I é igual a F vezes ΔT. Quem é F? 20. ΔT, 2 segundos. Então 20 vezes 2, meu impulso é de 40 newtons segundos. Isso é intensidade, tá? A direção, como já vimos, né, na teoria, vai ser aqui no caso a mesma de F, tá? Vertical, no sentido aqui
vertical para cima, né? Em Y, em concordância com Y. Sentido, mesma da força também, ou seja, de baixo para cima, ou seja, no sentido positivo do eixo Y aqui. Exercício número 4. Uma partícula de massa 0,6 kg está em queda livre. Dê as características do impulso do peso da partícula durante 3 segundos de movimento. Dado G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, temos aqui novamente, né, os dados, ΔT 3 segundos, massa 0,6 kg e o impulso F∆T. Mais uma vez o esboço, aqui no caso o corpo está em queda livre, né, ou seja, somente com a ação do seu próprio peso. Estou aqui apresentando o sentido, né, do nosso eixo, né, no caso Y, que já é vertical, sentido positivo é de cima para baixo, como está indicado. Então, vejamos. O módulo ou intensidade de I é F∆T, ou P vezes ΔT, que é a força. P é massa vezes a gravidade vezes ΔT. A massa, 0,6 kg, já no sistema internacional. O G foi dado 10 metros por segundo ao quadrado. E o tempo 3 segundos. 0,6 vezes 10 vezes 3. 0,6 vezes 10 dá 6, vezes 3, 18. Então, no impulso, 18 nanosegundos. A direção é a mesma da força, no caso aqui o peso, tá? Vertical, no caso é em Y. E o sentido é também a mesma do peso, de cima para baixo, ou seja, o sentido positivo, como a gente já orientou. Ok? Beleza? O 5, exercício número 5. Uma partícula se movimenta sob a ação de uma força de direção constante e cujo valor algébrico varia com o tempo de acordo com o gráfico. Determine o módulo do impulso da força nos intervalos de tempo de 0 a 4 segundos e de 0 a 6 segundos. B. A intensidade da força constante que produz o mesmo impulso da força dada no intervalo de tempo de 0 a 6 segundos. Observação. Valor algébrico negativo da força no gráfico indica que a força apresenta sentido oposto ao inicial. Então, temos aí o nosso gráfico, tá? De força em função de tempo. Já aprendemos que a área, né, da figura nos dá o módulo, numericamente falando, do impulso. Então, letra A, impulso, a área da figura no gráfico. De 0 a 4 segundos eu tenho aqui a área desse triângulo, né? Que ele pode ser encontrado, chama impulso 1, base vezes altura dividido por 2, base 4, altura 30, 4 vezes 30 dividido por 2, então impulso 1, 60 newtons segundo. Impulso 2, que é de 4 segundos a 6 segundos, tá? Então vou chamar de I2, base vezes altura dividido por 2, minha base 6 menos 4 dá 2, altura, aqui no caso menos 15, dividido por 2. Corto 2 com 2, meu impulso 2 menos 15 newton segundo. Continuando, letra B, módulo da força constante no intervalo de 0 a 6 segundos. Tá? O I total vai ser o quê? A soma de I1 com I2, tá? É o impulso total. 60 menos 15 vai dar 45 newton-segundos, é aí o impulso total. Então, através da expressão IF∆T, dentro dos 6 segundos, eu vou achar qual é a força constante que me disponibiliza um impulso dessa ordem aqui, de 45 newton-segundo. Então, I total é F∆T. Então, F é I total sobre ΔT, ΔT dividido. I total 45, ΔT 6 segundos. Então, fazendo essa operação, eu tenho que minha força constante no intervalo de 0 a 6 segundos, de acordo com o gráfico,
corresponde a 7,5 newtons. Ok? Beleza? Com isso, finalizamos aqui este vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando o seu like. Peço também que você compartilhe este vídeo com seus amigos e também nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.